Marcelo, veritas liberat, a verdade vos libertará. Lucas 8,32, se eu não me engano. João. João, desculpa, João 8,32. Eu tenho um problema sério com nomes, esse é por causa da idade, tá? Não reparem. A verdade vos libertará. Eu costumo dizer que a mesma tendência que fortalece os valores que hoje nós defendemos é a mesma tendência que enfraquece os valores do nosso adversário político. Por quê? Porque tudo isso reside na aceitação, né? Na incorporação dos valores. Se antigamente as pessoas aceitavam supostos valores de esquerda, hoje não estão mais dando esse suporte. Depois de uma vivência com essa doutrina, uma convivência com essa doutrina, volta-se de novo a um ambiente familiar, que é a célula principal da sociedade, no sentido de dizer, olha, a gente precisa reunir forças aqui, a gente precisa se concentrar novamente, porque está começando a ficar uma esculhambação. Então, evidentemente que, à medida que uma doutrina enfraquece, a outra, no caso, estou falando aqui em termos culturais, a outra se fortalece. E nesse sentido, inclusive, eu vou pedir para o Gabriel daqui a pouco colocar os dados aí para que as pessoas possam participar do Institutum Veritas Liberat, no sentido de acompanhar os trabalhos, os eventos do Instituto, no sentido de que leiam e divulguem, compartilhem a revista, né? E no futuro que possam participar dos eventos de modo presencial ou remoto, de modo a dar cada vez mais visibilidade para esse importante trabalho que vocês estão fazendo. Nesse sentido, Marcelo, tu tens percebido o aumento da participação das pessoas? Qual é o termômetro dos eventos e dos retornos que tu está tendo? Como é que está o movimento de crescimento em Portugal e na Europa como um todo? Assim, a gente tem o termômetro baseado no próprio partido Chega. A gente viu que, como o próprio Pedro falou, inicialmente era um deputado, né, o presidente do partido, André Ventura. Em 2022, a gente saiu de um deputado para 12, e 2024, agora em março, saímos de 12 deputados para 50. Isso quer dizer que o número de votos aumentou. E o que o Chega defende são as pautas conservadoras, assim como nós. Então, é um sinal evidente que as pessoas cansaram da mentira que a esquerda propõe, coisas antinaturais, né? Por exemplo, como tirar a própria vida de um bebê que está vindo ao mundo. Que mãe que deseja isso para ela, a não ser que ela seja doutrinada desde jovem nas escolas, como muito bem falou nosso amigo Onyx Lorenzoni, que através desses pensadores que a esquerda financia, né? Antônio Gramsci, Saul Alinsky, Escola de Frankfurt, isso aí são os contemporâneos, né? E tem o Marx, que começou tudo lá atrás com a revolução, a luta entre classes. E hoje, com essa revolução cultural que existe, a esquerda tenta dividir a gente e tirar aquilo de séculos de experiência que a humanidade tem, que é a célula, como você muito bem falou, da sociedade, que é a família. Mas acima da família, o que sustenta todos nós é Deus. Nós somos cristãos, tementes a Deus, e isso une a família, e isso gera pertencimento. E eles querem tirar isso de todos nós e fazer com que a gente se divida. Mas chegou num momento agora, na minha percepção, dentro dos eventos que a gente faz, que, embora as pessoas fiquem divididas, porque elas não têm, a direita não tem uma organização assim como a esquerda, gera alguma dúvida num dado momento, mas, de forma geral, as pessoas estão começando a entender o que está acontecendo, essa forçação de barra contra os direitos naturais que nós temos, da vida, do ir e vir, né, da liberdade de expressão que está sendo tolhida aí, assim, de forma assustadora no Brasil. Então, o que a gente busca fazer é um trabalho onde a gente mostra para as pessoas o óbvio. E aí, dentro do óbvio, tem os caminhos que a gente já descobriu, junto com grandes personalidades como o próprio Onyx, o Pedro Frazão, o Partido Chega e tantos outros deputados que nos ajudam, nos apoiam, e a gente tem mostrado isso de forma clara para as pessoas. Então,
Eu percebo hoje que, embora exista um pouco de dúvida, porque as pessoas procuram por um herói, né, e coloca tudo essa responsabilidade em cima das costas de uma única pessoa, quando, na verdade, a responsabilidade é de cada um de nós. Né? E isso também a gente tenta mostrar para as pessoas de forma didática, de uma forma natural, dentro das realidades que todo mundo vive. E as pessoas, eu acredito muito e vejo e sinto, né, como o professor Olavo de Carvalho fala, a gente tem que ver, escutar a gente mesmo, não tem que vir de um terceiro falando para a gente, tem que ir na causa raiz do problema, tem que identificar o problema, saber como um médico faz, né, para resolver o problema. Então eu vejo que sim, o movimento está crescendo na Europa, tem uns amigos na Espanha, na Itália, Reino Unido, na Alemanha, aqui em Portugal, e o que eu vejo é uma crescente vontade de integrar esses conjuntos. Agora, uma coisa que a esquerda fez muito bem foi o fato de trabalhar as palavras. Né? Então, a esquerda solta as palavras e tira o sentimento etimológico da palavra. Claro. Muda os conceitos. Muda os conceitos. E as pessoas ficam sem saber o que fazem. Então, é esse o caminho que a gente tem, e eu vejo que a direita está fortalecendo, sim, no mundo inteiro. Inclusive nos Estados Unidos agora, com as eleições do Trump agora, dia 5 de novembro.